Olá pessoal, tudo bem? Eu estou passando hoje por aqui para falar com vocês sobre os gêneros do tipo argumentativo. Lembram que a aula passada a gente falou sobre tipos e gêneros textuais? Pois é, vocês vão precisar desse conhecimento sobre gênero e tipos textuais para poder vocês compreenderem a aula de hoje. O que a gente vai discutir é uma continuidade do que a gente já falou, já retratou na aula passada. Mas vamos lá, só recapitular rapidamente. Existem vários tipos e aí eu vou dar um exemplo para vocês relembrarem o que a gente tratou na aula passada. Um exemplo, o tipo narrativo. O tipo narrativo é aquele tipo que se dedica a narrar. Então, todos os textos que tiverem essa função de narrar vão estar incluídos nesse tipo narrativo. A gente vai ter vários gêneros incluídos nesse tipo, por exemplo, história em quadrinho, o conto, a novela, o romance, a fábula, a crônica. Então, nós vamos ter vários tipos, vários gêneros, aliás, textuais dentro desse tipo narrativo. Hoje nós vamos nos dedicar ao estudo sobre os gêneros argumentativos. Então, primeiro vamos pensar aqui sobre quais são os gêneros que poderão estar incluídos nesse tipo. Vão estar incluídos nesse tipo todos os gêneros, todos aqueles textos que se preocupar em convencer, em persuadir o interlocutor, a pessoa a quem você está se dirigindo na hora da produção, sobre uma determinada ideia, sobre uma determinada opinião, sobre uma determinada coisa. Então, você vai ter, dentro desse tipo argumentativo, você vai ter gêneros orais, que são aqueles que a gente produz com a fala, a gente vai especificar depois quais são, vai citar exemplos. Você vai ter, com as novas tecnologias que têm surgido, gêneros digitais que se preocupam em convencer, em persuadir. E você vai ter gêneros especificamente escritos, né? Que aí no futuro nós vamos se dedicar a esses gêneros argumentativos escritos, justamente por causa do texto dissertativo argumentativo, da redação do Enem, que vocês vão futuramente fazer. Mas a gente tem que dar toda essa introdução para preparar vocês com relação a isso. Às vezes, os alunos, eles não têm noção do que é necessário para argumentar, o que é preciso para argumentar, como selecionar as ideias, o que escolher na hora da argumentação. Então, vamos começar pensando. Se argumentar é convencer, então eu tenho que pensar nos argumentos que eu vou utilizar para convencer o meu interlocutor, a pessoa a quem eu estou me direcionando. Então, os argumentos, eles devem ter um fundamento, né? Eles têm que ter um fundamento, não pode ser apenas do senso comum. Então, para que esses argumentos tenham fundamento, eu preciso ter leitura, eu preciso ter pesquisa, eu preciso ter conhecimento específico sobre aquele tema que eu estou tratando. Por isso, a importância da leitura na hora de você argumentar, né? Se você não tem conhecimento de mundo, se você não tem leitura de outros textos, se você não conhece nada do tema, geralmente você vai escolher argumentos fracos, argumentos do senso comum e não vai persuadir, não vai convencer aquele que está lendo o seu texto. Os exemplos, porque você deve usar durante a sua argumentação exemplos para comprovar, para melhorar a compreensão de quem está lendo, da sua opinião, perceber, tornar inteligível para quem está lendo que você está defendendo algo que tem razão, que tem sentido e mostrar exemplos, né, reais, mostrar exemplos possíveis, né, exemplos de vamos dizer assim,
de valor, né? Fatos reais, dados estatísticos, histórias verídicas. Você pode usar, você tem a oportunidade de usar durante a sua argumentação exemplos, né? Mas esses exemplos precisam ser exemplos possíveis de ser reais. Quando eu digo possíveis de ser reais, é porque você pode até criar uma história para dar exemplo que sustente a sua argumentação. Mas essa história tem que ser uma história possível, né? Se você resolver citar, porque você pode, para poder você fortalecer a sua argumentação, você pode trazer ao seu texto uma citação de outro texto. Mas você só deve citar se você tiver segurança e se essa pessoa que você vai citar no seu texto for uma pessoa, vamos dizer assim, confiável, conhecida, um autor de nome, você tem que dar sustentabilidade, né, a essa citação. Você não pode citar qualquer pessoa, né? Você não pode citar uma pessoa qualquer. Você tem que citar alguém que tenha nome, que seja possível de ser reconhecido e que seja uma fonte confiável, né? Você, para também fortalecer a sua argumentação, você pode usar experiências que você já viveu e que comprovam os argumentos que você está usando para formular o seu texto. Mas essas experiências, elas têm que ter a ver com a realidade e tem que ter a ver com o tema que você está discutindo, né? E aí, para finalizar, você quando vai argumentar, você não pode esquecer a quem você está se dirigindo. É claro que no caso da redação, que é o texto a quem nós vamos, o qual nós vamos estudar futuramente, o interlocutor é um interlocutor invisível. Mas você deve imaginar que existem pessoas que vão questionar, pessoas que vão confrontar aquilo que você está dizendo. Então, quando você pensa assim, quando você imagina os questionamentos que as pessoas podem levantar com relação àquilo que você está dizendo, você já pode se antecipar na sua argumentação e colocar alguns desses questionamentos e responder no texto esses questionamentos em forma de argumentar, de persuadir aquele que está lendo o seu texto. Aí você poderia me dizer, professora, então argumentar é muito complicado. Não é complicado. É algo que você precisa treinar, é algo que você precisa estudar, né? Aí então nós vamos começar, antes da gente partir para definir os gêneros orais, os gêneros digitais, os gêneros escritos, dar alguns exemplos aqui, vamos pensar na propaganda. Propaganda é um texto argumentativo onde se procura convencer o interlocutor, a pessoa que vai estar visualizando, ou ouvindo, ou lendo, a comprar um determinado produto, a aderir a uma determinada ideia, né? Então, a propaganda é um exemplo de texto argumentativo que pode ser encontrado nos três formatos. Ele tanto pode ser oral, como ele pode ser digital, como ele pode ser escrito, depende da situação em que ela é vinculada. Então, nós temos aqui, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de uma propaganda, né, do CONAR. Esse CONAR é um órgão que o objetivo dele é justamente fiscalizar as propagandas. E veja como é que a propaganda dele, ele colocou a frase seguinte na propaganda dele: o CONAR existe para coibir os exageros na propaganda. Ele é 100% eficiente nessa missão. Então, cortou aí a frase, ele é 100% eficiente nessa missão, e com esse corte, o que é que a pessoa, a empresa que produziu esse anúncio estava querendo dizer? Que até os exageros do próprio CONAR, ele estaria coibindo. Então, a tentativa aí nessa frase é de argumentar que essa empresa é uma empresa legítima e é uma empresa que é totalmente eficiente no combate aos exageros, às propagandas enganosas, inclusive fiscalizando a si mesmo. Vejamos esse outro texto aqui, ó. Diz: todos os anos a velocidade nas estradas vitima um avião cheio de crianças. Esse ano, ajude-nos a evitar uma tragédia, reduza a velocidade.
Aí, a empresa que produziu essa propaganda, o que é que ela está querendo fazer? Porque ela está querendo brincar com essa questão de que as pessoas sempre acham que o carro é mais seguro do que o avião, né? Tem medo de andar de avião, acha que o carro é mais seguro. E aí ele está argumentando que não, que o carro mata mais do que avião. E aí ele está usando que argumento para convencer as pessoas disso? Os dados, né? Ele está usando dados para convencer as pessoas de que o seu argumento é legítimo. Ele está exemplificando, usando dados para fortalecer a sua argumentação. Mas agora vamos ao que nos interessa mesmo, que é discriminar os gêneros que pertencem ao tipo argumentativo. Por exemplo, nós temos como gêneros argumentativos orais a palestra, o debate, os comícios, os discursos de defesa ou de acusação. No caso, nós temos a questão da situação de júri, né? De julgamento. Nós vamos ter os diálogos argumentativos, as assembleias. Todos esses que eu citei são exemplos de textos argumentativos orais. Aqui, por exemplo, a gente pode tomar como vamos dizer assim, um exemplo bem prático, a questão dos comícios, né? Quando chega a época de campanha de eleição, que os políticos sobem nos palanques, eles querem convencer as pessoas a votarem neles, eles apresentam suas propostas de trabalhos e tentam justificar, se é um segundo mandato, o que não fizeram no primeiro, arranjam argumentos para justificar o que não fizeram, por que não fizeram, porque a tentativa deles é convencer as pessoas a votarem neles novamente, no caso se ele já for uma reeleição, e se não for uma reeleição, é a tentativa de convencer o eleitorado de que eles são melhores do que os outros, das outras opções de candidatos, né? Então, outro gênero, né, argumentativo oral também é a palestra, mas ela também pode se tornar escrita, né? Ela pode ser transcrita, que é o caso desse trecho que eu peguei aqui, né, na internet, de uma palestra sobre educação no mundo contemporâneo. E aí a palestrante Maria Elizabeth, ela vai fazer uma fala na palestra e alguém vai transcrever essa fala. E só para mostrar que a palestra é sim um gênero argumentativo, ó, eu destaquei aqui, ó, em negrito uma fala do final do parágrafo da palestra que eu peguei, que diz assim: vou ler todo o período, mas eu grifei só uma parte dele. Diz assim: a integração das TDIC ao desenvolvimento do currículo desafia o professor a compreender as concepções de currículo, de tecnologias e da integração entre eles. Então, Maria Elizabeth está mostrando o que é que ela pensa sobre isso, sobre essa questão das tecnologias, né, do uso das tecnologias digitais, de informação e comunicação para ensinar, para educar. Ela está dizendo que é um desafio para o professor, porque o professor precisa compreender uma nova concepção de currículo, ou seja, o que é necessário o aluno aprender, né, através dessa nova metodologia. Além de ela aprender o conteúdo, ele tem que aprender a usar a tecnologia, ele tem que aprender a se mobilizar para aprender através da tecnologia, porque muitos têm dificuldade de aprender através da tecnologia. Eu, por exemplo, não gosto de ler no celular, nem no notebook, nem no computador. Eu ainda tenho essa necessidade de ler no livro. Não gosto, não é como se eu não a leitura não conseguisse fluir. Seja lá que livro for, eu prefiro o livro. Claro que diante da situação que a gente está vivendo, eu me coloco às vezes em situações de precisar fazer a leitura no computador, no notebook, mas prefiro o livro. Então você vê que a palestra oral ou escrita é um gênero argumentativo. Por quê? Porque quem está dando a palestra não vai só transmitindo o conteúdo, ele vai se posicionando com relação a esse conteúdo que ele está tentando transmitir. Aí a gente vai ter os gêneros argumentativos digitais, né? Nessa nova era tecnológica você vai ter
os gêneros argumentativos digitais. Eu destaco aqui os blogs, né, que não tem como um blogueiro não expressar sua opinião com relação ao tema que ele coloca lá no seu blog, e os fóruns virtuais. Por exemplo, nós vamos trabalhar essa aula e algumas aulas e outros professores também estão trabalhando com fórum. Então, esse fórum é um novo gênero que tem surgido, né, um gênero digital. Então, o que é esse fórum? Você abre uma questão sobre um tema da atualidade e os alunos vão ter a oportunidade de falar, de se expressar com relação a esse tema, com relação a esse questionamento que você abriu a oportunidade para que ele fale. As características dos fóruns, eles são marcados pelas as discussões simultâneas e o uso de frases curtas e com marca de oralidade. Então, essa discussão simultânea depende do fórum. Por exemplo, se o fórum é um fórum de discussão simples, você vai lá, coloca sua opinião e ponto. Se o fórum é um fórum de múltiplas discussões, então você coloca o seu comentário, alguém comenta o seu comentário, outra pessoa comenta o comentário que você fez no comentário da outra pessoa. Então, há uma rede de comunicação e de argumentação relacionada à resposta que foi dada por alguém a um determinado questionamento. Outra característica do fórum, e até David Cristal vai falar sobre isso, é que espera-se que essa interação entre os participantes, ela tem um tempo pré-estabelecido. Então, você coloca o comentário hoje, mas se o professor tiver deixado um tempo aberto, se o professor ou a pessoa que abriu o fórum deixar determinado tempo, de hoje a 2 dias eu posso entrar lá, se o fórum ainda estiver aberto, e comentar o seu comentário, ou construir meu comentário baseado no seu comentário. Então, existe essa rede de interação entre os participantes, né? E não é obrigatório ser uma situação sincrônica, ou seja, no momento que você comentar, eu comentar o seu comentário, pode acontecer depois, em outro momento, né? As interações elas podem ser guardadas em um determinado formato, que é o caso do sistema que a gente usa, né? O SIGEDU, que guarda as informações lá e depois alguém pode entrar e comentar se o fórum ainda estiver aberto e se for esse fórum simultâneo, porque se for o fórum simples, não vai ter essa oportunidade desse diálogo entre os comentários que forem realizados no fórum. Outra característica do fórum, que é um gênero argumentativo digital, é buscar facilitar o desenvolvimento e o acompanhamento dos temas em discussão. Então, você coloca um tema em discussão que tem a ver com o que você trabalhou na sala de aula e aí você tem como ver se o seu aluno compreendeu, se a compreensão foi adequada ou se não, se ele compreendeu de forma equivocada e até pode trabalhar uma metodologia diferenciada para tratar aquele conteúdo, para retornar com aquele conteúdo, para manter uma aprendizagem eficaz. Né? Outra função, outra característica do fórum é que ele é uma ferramenta que surgiu para ensinar o aluno a argumentar ou incentivar o aluno a treinar sua argumentação, só que de forma mais clara e de forma mais objetiva. E aí a gente vai aproveitar essa tecnologia nova que a gente está usando, né? E vai utilizar esse gênero textual nas nossas aulas, que a gente está aprendendo a questão da argumentação. Para finalizar, a gente já falou dos gêneros, já deu exemplo de gêneros argumentativos orais e digitais. Eu queria finalizar com os gêneros argumentativos que a gente vai estudar mais à frente. A gente vai se deter especificamente a dissertação, né? Você vai ter como dissertação um TCC, outros tipos de textos, e também a redação, que é o tipo de dissertação a que a gente vai se deter. É um exemplo de gênero argumentativo escrito. Você vai ter o artigo de opinião também, como exemplo desse tipo de texto. A crônica argumentativa, o editorial, a resenha crítica, que você vai ler uma obra e depois você vai comentar sobre ela. Uma carta de solicitação ou de reclamação, uma carta do leitor de uma determinada revista. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que todos esses gêneros que a gente citou só são do tipo argumentativo porque eles se preocupam em convencer, em persuadir. Então, a gente deve entender
essa questão de tipo e de gênero. Por quê? Porque quando eu vou escrever meu texto, eu vou escrever lá no fórum ou eu vou escrever minha redação, eu já sei qual é a função, eu já sei qual é o objetivo que eu pretendo com esse tipo de texto. Eu não vou ficar escrevendo qualquer coisa só para enrolar, só porque a professora pediu. Eu já sei que o meu texto, tanto no fórum como no caso da dissertação argumentativa da redação, meu texto deve tentar convencer, persuadir as pessoas da minha opinião. E aí, para isso, eu coloquei lá nos primeiros slides algumas coisas que você tem que observar na hora da sua argumentação. E eu espero que vocês vão lá, que vocês releiam, que vocês guardem essas informações para quando vocês forem argumentar, ok? As próximas aulas a gente continua com esse assunto. Valeu!